muito bem-vindos todos. Não vai sair nada hoje, não vai guardar. Tem que fazer de novo? Só recomeçar, não dá? Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Tô com saudade, uma semana já tá dando saudade, né, para ver vocês. A gente veio hoje com bolos pudim. Quem gosta? Eu conheço 1 milhão de pessoas que gostam. Bolo pudim é a cara do Brasil. A gente tem vários bolos regionais para fazer e eu vou fazer alguns deles. Tô morrendo de medo porque é uma grande responsabilidade, mas eu acho que vocês vão gostar. Vai sair bolo Souza Leão, bolo mole ou bolo Luiz Felipe ou bolo Pega Marido, bolo Amélia. E vai sair pudim de pão. Ele não é um bolo, é chamado de pudim de pão, mas é a mesma textura e um monte de gente adora. Vamos fazer os 4 com a gente hoje. Antes disso, a gente só vai apresentar umas fotinhos e a gente já começa. Oi, pessoal, hora de fotinhos. Olha o que os seguidores do nosso canal, vocês, né, compartilharam com a gente aqui. A Maria Solange fez bolo de chocolate com calda de chocolate, lindo, numa forma altíssima, maravilhosa. O Arthur também fez um bolo de chocolate lindo, super molhado, usou uma forma mais baixinha, lindo também. Rafaela preparou bolo de cenoura com calda, maravilhoso. Olha que linda foto do bolo de cenoura da... Aqui tá Ive HC, então não sei se ela é uma abreviatura ou não, mas é a Ive, preparou bolo de chocolate. E saiu brigadeiro gourmet, olha isso, com chá verde. Gente, adoro chá verde. E ela preparou brigadeiro de chá verde, a Lilian. Muito lindo os seus brigadeiros gourmets, Lilian. A gente tem também a Daniele com bolo de cenoura e caldinha de chocolate. A Marcele, que preparou também. Ela disse que nunca falha a receita, todas as vezes que ela fez dá certo e a gente fica muito contente. Também a Kênia também preparou um bolo de cenoura maravilhoso, fez nessa forma retangular, ele também cresceu lindo, rachou, muito lindo. A Francisca Lobo também preparou um bolo de cenoura impecavelmente perfeito. A gente fica muito contente quando vocês mostram o que vocês fazem, compartilham com a gente, porque daí a gente vê que realmente está dando tudo certo aí, é o que a gente espera. Um beijo para todos e agora a gente vai para a receitinha. Bom, pessoal, como eu comentei, a gente vai fazer 4 bolos. São os bolos que eu chamei de bolos pudins do Brasil. Por quê? A maioria deles são, todos eles são bolos regionais. Vamos começar pelo mais simples, que nem tem nome de bolo, pudim de pão. O pudim de pão é um aproveitamento de pão de padaria, tá bom? Por isso que também a gente chama de pudim de padaria. Aí na receita fala pão amanhecido, pão velho. Gente, ele vai bater no liquidificador, tanto faz se ele é velho ou fresco. É que comumente é uma boa maneira de você aproveitar pão velho. Ele não vai leite condensado, então ele vai leite, açúcar e ovos, é um pudim barato e ele dá aquela textura bem firme, ele é super gostoso. Além dele, a gente vai fazer os 3 bolos pudins que representam muito, principalmente a região nordeste do nosso país. A gente tem esses bolos acontecendo e aparecendo na culinária típica desde Minas, norte do Rio de Janeiro, Bahia, mas aí a gente já começa o Nordeste inteiro e algumas regiões do Norte. E alguns são aquela mistura da culinária portuguesa, né, colonizadora, com a culinária regional brasileira. E como eles já existem há uns 2 séculos, que pra gente é muito, pro resto da Europa é pouco, né? Porque a culinária europeia tem 2.000 anos, a nossa tem pelo menos 2.000 anos, a nossa tem aí 200 anos. Mas a gente já tem, lógico que a gente tem receitas desde 1500, mas a gente já tem essas receitas mais características, anotadas em papel, em livros, já nos últimos 2, 3 séculos aí. E esses bolos vêm dessas raízes. O primeiro bolo que a gente vai preparar é o bolo Souza Leão. E é o que eu tô mais preocupada em preparar. Por quê? Porque todos esses bolos existem algumas variações de receita. É claro que ele tem uma cara, um gosto, um jeito típico dele. O bolo Souza Leão parece um quindim. Ele é bem amarelinho e ele vai mandioca na massa. E isso vai deixar ele macio e menos doce do que um pudim. Então ele fica meio que entre um quindim, perdão, não pudim, quindim. Ele fica entre o quindim e o pudim de padaria, entendeu?
Ele é um bolo muito valorizado na região Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, onde eu morei boa parte da minha vida. Povo que eu tenho paixão, morro de saudade e comi em qualquer lugar. Lá tem em padaria, lá tem em casa de doce, as pessoas fazem em casa. E aí, para mim, é uma honra poder preparar bolo Souza Leão aqui com vocês. E a gente fez o melhor que a gente pôde para ter o ingrediente central e emblemático desta massa, que é a puba. A puba é uma massa de mandioca fermentada. Sem a puba não faz bolo Souza Leão. Só que não existe puba para vender no mercado, você tem que fazer a sua puba. O processo de preparo é demorado, mas não é difícil, tá? A gente vai pegar a mandioca e você vai ter que testar se ela é bem macia. Quanto mais macia, mais bonita vai ficar sua massa de puba. A minha mandioca não era das mais macias, mas mesmo assim a gente já tem uma boa puba. E também o clima não ajudou, que estava super frio aqui em Campinas nesses dias e a gente demorou 2 semanas para fermentar a puba, a mandioca ficar macia. Mas o processo é, pegue a mandioca e coloque de molho. Lembrando que 1 kg de mandioca dá 600 gramas mais ou menos de puba pronta, porque é muito amido, vai embora no preparo da lavagem da massa. Então, você não vai conseguir, então é muita mandioca para dar um tanto de puba, tá? Se você precisar dobrar a minha receita, vai 1 kg de mandioca. A dica é, compre a mandioca, se você compra aquelas embaladas a vácuo, teste, cozinhe um pedacinho dela e veja se ela amolece bem. Rapidinho ela cozinha e fica bem maciazinha. Quanto mais cremosa e macia ficar essa mandioca, melhor vai ser a sua massa de puba. O processo é, mergulhe essa mandioca em água fria e deixe num ambiente que você quiser. Quanto mais quentinho, melhor. Eu deixei em cima do forno aqui da confeitaria. Ele não esquenta, mas ele deixa o ambiente mais morno, tá? Então, não é que eu deixei dentro do forno, próximo ao forno. Se você mora num lugar quente, pode deixar no calor. Lembra que a mandioca é um cultivo indígena, gente, é uma raiz nativa do nosso país. Então, a mandioca, eu acho que é um dos ingredientes mais representativos da cultura brasileira no âmago dela. Então, assim, ela pode ser feita em tinas de barro e você pode pôr para fermentar lá no chão, no sítio, no terreiro, onde você tiver. Só cobre com um paninho, com uma tampa, com um potinho, para que não fique caindo sujeira dentro, tá? O líquido deve ser limpo. Então, a gente vai deixar essa mandioca, no mínimo 3, se ela for uma excelente mandioca e você morar num lugar super quente, até quantos dias foi preciso. Eu precisei deixar 2 semanas aqui, tá? A pessoa ficar 15 dias, 14 dias aqui fermentando. Eu mostrei enfim, a gente testou, viu que não estava pronto e deixou para a semana seguinte, então, a gravação desta receita. A puba vai, depois desse tempo, você vai encostar na mandioca e apertar, lembra, mandioca crua e água fria. Você vai apertar, a mandioca vai estar macia. E aí, quanto mais macia ela tiver, melhor vai ficar a sua puba. Você vai quebrar ela inteira com as mãos e aí vai começar a lavar ela em água corrente. Se você não tiver uma peneira bem fininha, você pode colocar num pano de prato bem limpinho e vai lavando e enxuga o excesso de água. Lava e enxuga o excesso de água, até essa água sair transparente. Ela vai estar com um cheiro de fermento, de fermentada, mas não é um cheiro de azedo desagradável. Não invade o ar, não é cheiro de podre, tá? É cheiro de fermentado. E depois de lavada, ela fica cheirosinha, com cheiro de mandioca crua. Aliás, mais cheirosa do que a mandioca crua, que às vezes a mandioca crua mesmo já tem cheiro, né? Então a puba fica limpinha, sem cheiro, sem azedo. Depois de limpa, a gente vai escorrer o excesso de água e aí a gente tem a massa de puba pronta para nossa receita. Esse é o processo de preparo da puba, não é muito difícil de fazer, mas como eu comentei, ele dá trabalho. Se você tiver uma mandioca bem cremosinha, vai ser bem mais rápido, só que também você perde mais, tá bom? Aí sempre tem que lavar no paninho mesmo. Acho que a dica principal da puba era essa. O bolo Souza Leão, eu tô com a receita aqui para poder ler para vocês, vai aparecer aqui do lado. Lembrando que as receitas estão na descrição do vídeo. Mas eu não coloquei na lousa, porque são 4 receitas que a gente está gravando para aproveitar o momento e apresentar para vocês várias versões de pudins, né, de bolos pudim, que a gente chamou aqui. Então eu vou ler a receita aqui com vocês. Para começar o bolo, a gente vai colocar 250 gramas de açúcar e 120 ml de água e a especiaria que você quiser no fogo. Então eu vou ligar aqui a panela e vou levar isso aqui para ferver. Isso aqui vai ferver até ficar uma calda em ponto de fio grosso. E aí, voltando naquele assunto, né? Eu já vou contar a história desse bolo, mas
cada um, como ele é um bolo regional, cada um tem a sua receita, pode haver variações. E eu tenho um modo de preparo não muito difícil, mas bem tradicional também de ser preparado. Se você é aí do Nordeste, se você é de Pernambuco, comenta com a gente se você tem uma receita diferente, se você faz de outro jeito, que a gente adora saber. Principalmente um bolo que eu respeito demais como esse. Aqui vai ficar fervendo e depois de ferver, a única coisa que eu vou ter que fazer é peneirar para tirar a semente. Eu não quero essa semente. Ponto de fio é quando você mergulha a colher. Uma das formas de ver ponto de fio de caldas é quando a gente mergulha a colher e ela forma uma película em cima da colher. E se eu bater o dedo, forma um fiozinho de alguns milímetros na minha mão. Então esse vai ser o ponto que a gente vai utilizar. Turnã, esses dois você pode tirar daqui. A erva doce eu não vou mais utilizar. E enquanto a calda começa a ferver e chegar no ponto, a gente vai para as outras etapas de preparo da receita. A próxima etapa, a gente vai juntar as gemas na massa da puba. Só que daí eu vou pedir para o Turnã pegar aquela bacia de vidro maior, essa daí, obrigada, para vocês enxergarem, olha só. Puba aqui. 4 gemas ou 80 gramas de gemas, tá? Aproximadamente gemas de 4 ovos. Gente, todo o amarelo é igual quindim, né? Todo o amarelo dessa receita é o amarelo da sua gema, tá? Então, se você tem uma gema mais amarela de ovo caipira, o seu bolo Souza Leão vai ficar mais amarelão, como um quindim. Se você não tem, ele vai ficar menos amarelão. A gente tem ovo de granja, então não vai ser tão amarelo quanto um ovo de galinha caipira. Nossa, você precisa muito do aspecto estético disso. Quer colocar uma gota de corante amarelo em gel? Pode colocar, eu acho completamente desnecessário. Bom, os outros ingredientes dessa receita são a manteiga. Ah, e eu não li os ingredientes, né? Eu falei do açúcar, então 250 gramas de açúcar, 120 ml de água e quanto você quiser de especiaria. Cravo em pau, canela em pau, mas use em pau, não em pó, senão a sua calda vai adquirir cor, vai ficar marrom e o seu bolo vai ficar esquisito a cor. Coloque a especiaria em pedaços que você possa coar depois. Isso é a gosto. Aí a gente colocou aqui 250 gramas de massa pronta de puba. Colocamos também 80 gramas de gema, o que são mais ou menos 4 gemas de ovo. Então isso é esta etapa. À parte a gente tem a manteiga e a gente tem o leite de coco. Nós usaremos 100 gramas de manteiga. Ela só está em temperatura ambiente, porque eu já deixei separado aqui para nossa gravação. E utilizaremos 180 ml, é quase um copo de leite de coco. Esse copo tem 200 ml. Então, esses são os ingredientes. Assim que essa calda ficar pronta, eu vou incorporar a manteiga nela e aí a gente dá continuidade no preparo. Então, agora eu vou olhar para a calda. Enquanto eu faço essa calda, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho, né? Sobre a história desses bolos. Você vai mostrar a calda? O ponto aqui é rapidinho, tá, pessoal? Rapidinho ela vai chegar no ponto. Mas, a hora que começar a ferver, eu já vou mostrar pra vocês. Mas é o seguinte, o bolo Souza Leão, conta-se que ele foi servido ao imperador Dom Pedro I quando ele visitou o engenho do fazendeiro Luiz Felipe de Souza Leão. A família Souza Leão serviu o bolo Souza Leão em homenagem à visita do imperador, né? Então, assim, ele é um bolo de gemas, eu já falei até que tem cara e cor de quindim. Só que ele vai muito menos gemas que um quindim, que é feito só com gemas e leite de coco, né? Então, ele é acrescentado da massa de puba. Então, assim, ele é uma junção, sabe? Me parece muito uma junção do quindim português com a mandioca, que é um ingrediente típico, e aí fizeram um bolo talvez para render, para aumentar, fizeram um quindim com isso, para dar textura, e aí a gente teve um bolo muito, muito, muito saboroso. Além do bolo Souza Leão, que ele já tem aí algumas centenas de anos de história da culinária pernambucana, a gente tem o bolo Pega Marido. Já ouviram falar? O bolo Pega Marido ou bolo mole, também tem gente que chama bolo baeta, em algumas regiões chama bolo baeta, ou bolo Espera Marido, também é um bolo da época do Brasil Colônia. Ele também, mas ele também tem uma receita, um nome, que vem da mesma origem. Ele também é conhecido em algumas regiões como bolo Luiz Felipe, também em homenagem
ao tal barão aí, o tal Barão do Engenho, Luiz Felipe de Souza Leão. Não confundam, eles são bolos diferentes. Vamos pensar assim, o bolo Souza Leão é de puba e gemas, ele é amarelo. O bolo Luiz Felipe, ou pega marido, ou bolo baeta, ou bolo mole, é um pudim de leite de coco, vamos chamar assim. Ele vai farinha e vai leite de coco e ele solidifica parecendo um pudim de padaria, só que ele é branquinho. Aí tem alguns ingredientes que vão variar e quando chegar nele aí eu explico um pouco melhor. Calda fervendo, eu vou mergulhar uma colher de metal, não serve a espátula de silicone, porque o silicone não adere, ó. Então você não vê se está cobrindo ou não a colher. Essa quantidade de água e de açúcar já é para logo deixar a calda no ponto certo, então não vai demorar. Ó, quando eu mergulho, cobre a colher inteira. Aí eu pego aqui e tento. Será que num fundo escuro é melhor? Não sei se você consegue pegar aqui, ó. Eu tento fazer um fio e não forma, tá vendo? Ó, eu encosto um dedo no outro e levanto, ele estoura, ele não forma fio nenhum. Então isso aqui não tem ponto de fio ainda. E rapidinho ela vai adquirir esse ponto. Então vamos deixar ferver mais um pouquinho. Pessoal, olha, já desliguei a calda porque ela tá cobrindo a colher ainda, mas agora eu pus uma gotinha no dedo e eu esperei ela esfriar um pouco. E aí, ó, você vê que a gente forma um fio de uns 3 milímetros, ó, e aí é que ele estoura, tá vendo? Isso é uma das formas de ver ponto de fio. Ponto de fio é entre 105 e 110 graus. Se você quiser fazer essa medição medir com um termômetro é entre 105 e 110 graus, levemente espesso. Eu não tinha pensado nisso, mas eu vou passar para cá, ó, para um medidor. Eu só preciso coar esta calda para tirar as sementinhas de erva doce que eu deixei para aromatizar. Cheirosíssima. Calda cheirosa e pronta. A gente vai incorporar aqueles 100 gramas de manteiga aqui nessa calda e vai mexer. E é só isso. Tanto faz se ela é líquida não. Se ela tá dura ou se ela tá pastosa. Não é interessante que ela seja quente, é interessante que ela esteja fria ou em temperatura ambiente, gelada. Porque ela também já vai baixar um pouco a temperatura da calda, para quando a gente jogar isso aqui, a gente não ter nenhum problema. Ó, a manteiga vai se derretendo aos poucos. Apesar da calda estar quente, ó, demora um pouquinho para a manteiga derreter. Manteiga derretida, a gente vai incorporar a manteiga na mistura de puba com gemas. A manteiga e a calda, né? Se a sua puba é bem lisinha, já não vai aparecer essas bolinhas aqui, mas elas vão sumir no forno. A nossa mandioca vai cozinhar e essas bolinhas vão sumir. Se você tem como comprar puba pronta na sua região, a sua vida fica muito mais fácil. Na Bahia tem um bolo muito parecido com esse, que é o bolo de carimã. Não sei se vocês já ouviram falar. Carimã é justamente o nome da puba, da massa de mandioca fermentada. Agora a gente vai incorporar aqueles 180 ml de leite de coco.
Não precisou de batedeira, nem de liquidificador. Precisou de um pouquinho de carinho e dedicação à nossa mandioca. Fora isso, tudo sossegado. A gente misturou, tá pronto e a gente vai levar ao forno. É interessante fazer banho-maria, dá para fazer sem, tá bom? Mas é interessante fazer banho-maria para não ter nenhum risco de queimar demais o seu bolo Souza Leão. Ele adquire consistência super rápido. A gente vai usar uma assadeira média de mais ou menos 18, mais ou menos não. Ela tem 18 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Vai dar 850 gramas, vai dar um pudim mais ou menos um pouco da metade, um pouquinho mais da metade dela, tá? Um bolo pudim. Se você vai fazer maior, tem que dobrar a receita, aumentar a receita. A forma tá untada, não sei se dá para vocês enxergarem. Ela tá untada com desmoldante. É um produto que eu uso, uma gordura que eu uso de cera de abelha natural para desgrudar bolo, desgrudar coisas. Poderia ser manteiga também, tá bom? Feito isso, a gente vai despejar essa massa aqui. E eu vou fazer em banho-maria. Vou pôr aqui e eu já começo o banho-maria com água quente, que é para acelerar o processo de preparo e a cocção. Ele vai assar em forno médio. Forno médio a gente considera 165 graus. Entre 150 e 175 tá ok. Então é uma média de 165 graus. Vai assar em forno médio de 30 a 40 minutos. Ele vai ficar sem dourar, mas ele vai ficar bem firminho e a gente vai ver isso junto, tá bom? Feito esse, vamos para o próximo. Enquanto esse cozinha, a gente vai fazer o próximo. Só volta por água quente. Turna a água quente, por favor. Bom, bolo Souza Leão no forno, a gente vai para o próximo bolo. Tanto faz a ordem deles e agora a gente vai fazer o bolo Luiz Felipe de Souza Leão, que é o bolo Luiz Felipe. Pessoal, esse bolo é o do Brasil Colônia, como eu comentei com vocês, e a gente tem um bolo muito parecido que eu vou fazer em seguida dele, que é o bolo Amélia. Já ouviram falar? Já ouvi gente dizendo, sou de Volta Redonda, adoro o bolo Amélia. Então, assim, a gente tem algumas regiões do Rio. Sei que Minas, Belo Horizonte, a capital de Minas, também faz bolo Amélia. Então, tem algumas regiões. Ficou parecendo que mais pro sul chama ele de bolo Amélia. Talvez tivesse ter uma senhora chamada Dona Amélia, que fazia esse bolo, que ela pegou a receita lá no Nordeste. Talvez seja uma variação e provavelmente porque são praticamente os mesmos ingredientes. Esses bolos, que é o Souza Leão e o Amélia, são feitos com leite, ovos, açúcar, leite de coco e farinha e manteiga, ó. Igualzinho a receita do Amélia. Qual é a diferença então? É a presença do parmesão ou do coco. E, gente, isso de verdade é a gosto. Se você quiser fazer esse bolo sem colocar parmesão, porque dá um toquezinho assim, não dá gosto de queijo, mas dá um toquezinho. Eu adoro, adoro. Então, assim, tô usando parmesão seco, aquele mais forte, desidratado. Se você não gosta, pode usar coco ralado. Se você gosta de coco ralado, se você não gosta de coco e quiser usar o parmesão, usa o parmesão. Se não quiser usar nenhum dos dois, tudo bem também. Então, o que eu preferi? Eu tenho versões do bolo Luiz Felipe, que é o bolo mole, ou o bolo baeta, ou o bolo pega-marido, que é muito conhecido na região de Sergipe, Alagoas, como o bolo pega-marido. Tem versões deles com pouco parmesão, ou com parmesão e o coco junto. Eu achei que tudo ia ficar muito parecido, eu preferi separar as coisas. Então, na nossa receita, a gente vai colocar só o parmesão. Tá joia? E aí no bolo Amélia, só o coco ralado. O resto dos ingredientes, como eu comentei, praticamente não muda. E o processo de preparo desse bolo é super complicado. Presta bem atenção. A gente vai bater tudo no liquidificador e despejar aqui. É só isso. Aqui a gente tem uma assadeira untada, igual a anterior, 8 centímetros por 18, untada com desmoldante. Poderia ser manteiga. Os ingredientes não tem mistério. A gente só vai bater tudo para misturar bem. O bolo Dona Amélia também tem uma receita que é uma versão que eu gostei bastante, que eu gosto, que é feita com o leite fervido jogado na farinha. Então o processo de preparo vai mudar um pouquinho, tá bom? Mas é só isso. Tudo aqui mesmo, sem ordem. Vou jogar o açúcar, vou jogar o parmesão, vou jogar a farinha, vou jogar o leite, já poderia até ter jogado antes. O leite de coco.
Ah, ajudaria muito se vocês soubessem quanto vai de cada ingrediente, né? Tô péssima hoje nisso. Tô muito desatenta, é que eu tô tão acostumada a ter a receita na lousa que eu acabei esquecendo. Então, no cheque, ó, foram 500 ml de leite, foram 100 gramas de ovos, que estavam aqui, 2 ovos aproximadamente. Como essa receita não tem problema se for um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais leve, eu só quebrei 2 ovos aqui. 150 gramas de açúcar foi colocado, 120 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de manteiga, que já estava em ponto de pomada, temperatura ambiente, 100 ml de leite de coco e 50 gramas de queijo parmesão ralado fino. Tá joia? Esses ingredientes estão na descrição da receita aqui no canal. Então, esses ingredientes foram para o liquidificador e agora eu vou bater e vou jogar o bolo aqui. Bem simples. Não precisa se preocupar em formar bolhas, tá? Não vai formar, ele vai ficar denso porque ele tem muito amido da farinha, que vai ajudar a dar textura e vai dar aquele ponto de pudim de padaria, que a gente acha bem parecido. Essa receita vai até quase aqui na boca da forma e ela vai dar um pudim, um bolo, de 1 kg, eu pesei exatamente 1,140 kg de massa aqui. Então dá um bolo com aproximadamente 1 kg. Todos eles vão dar mais ou menos 1 kg, exceto o Souza Leão, que vai dar 850 gramas, tá? Então a gente vai despejar aqui e eu acho bem legal fazer isso no liquidificador por causa da farinha de trigo, para que ela não fique nenhum grúmulo. Isso aqui é queijo, né? Não se preocupe. Para que a farinha de trigo não fique nenhum grúmulo, nenhum pedacinho aqui. Ele não precisa de banho-maria, a gente só vai levar ao forno até ele solidificar. Ele vai ficar levemente dourado e atenção, ele vai assar, vai passar, vai estufar, vai crescer um pouquinho mais além do tamanho da forma e quando a gente desliga ele vai dar uma murchada. Então nessas formas aqui que eu tô usando, ele vai ficar com a lateral um pouquinho mais alta. Se você fizer num tabuleiro grande, ele vai assar, vai acontecer a mesma coisa, mas só os cantos vão ficar com, sabe, um cantinho mais alto. Você pode tirar os cantos e todo o resto do bolo fica parelhinho, também é legal de fazer. Bom, ele vai então para o forno junto com o Souza Leão. Vou limpar aqui e já volto para a próxima receita. Sem quebrar, Turnã? Bom, pessoal, e agora então a gente vai para o bolo que eu comentei que é muito parecido com o bolo Luiz Felipe, ou o bolo Baeta, ou o bolo mole, que é o bolo Dona Amélia, o bolo Amélia. O bolo Amélia também é feito com leite, e agora eu vou fazer o cheque nos ingredientes, olha só. Ele é feito 500 ml de leite. Eu já deixei na panela porque eu vou levar ele para ferver. Aliás, eu já vou pôr para ferver. Não tem por que não, já vou ligar o fogão. A maior diferença é o processo de preparo, tá bom? A gente vai usar, e é praticamente a mesma quantidade de ingredientes. 500 ml de leite, 100 ml de leite de coco, igual ao anterior, 250 gramas de açúcar, igual ao anterior, o pega-marido, 130 gramas de farinha, um pouquinho a mais que o anterior, 30 gramas de gordura, manteiga sem sal no meu caso, também igual ao anterior. Se quiser que fosse, se essa gordura quiser substituir porque você não pode comer manteiga ou não gosta, pode ser óleo de coco também. 100 gramas de ovos, que são aproximadamente 2 ovos. Os meus ovos pesam 50 gramas, mas caso não pese, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. E se você tiver ovo muito pequenininho e quiser usar 3 ovos e dar 120 gramas de ovo, neste caso não tem problema. E aí a gente vai usar então as 30 gramas de coco ralado úmido, diferente do anterior que a gente falou de usar parmesão. Uma pitadinha de sal que eu já coloquei na farinha. A gente vai utilizar a mesma assadeira, de novo, ele vai dar um bolo de mais ou menos 1 kg. 8 centímetros de altura, 18 de diâmetro e ela já está untada com o desmoldante. Agora, Turnã, eu vou precisar de uma bacia para fazer a mistura.
Primeiro, a gente vai fazer uma farofa. Não vai dar uma farofa, vai dar uma massinha com todos os ingredientes. Então, ó. O açúcar, a farinha da receita e o coco da receita. Vou pôr a manteiga. E os líquidos da receita. Leite de coco. E os ovos. Nossa, quebrei torto esse ovo, hein? Uau! Prontinho. Vou tirar da frente da nossa lente e tá tudo aqui. Então agora é só misturar esses ingredientes. O bolo Dona Amélia, por conta de já ser iniciado o processo de preparo com leite fervendo, eu acho que a maior mudança, a maior diferença do bolo Pega Marido ou o bolo Luiz Felipe para ele é que ele já cozinha mais rápido, tá? Mas de verdade, de sabor é muito pouca diferença, exceto, salvo a característica de que aqui eu deixei coco ralado e no outro eu deixei parmesão, gente, que foi uma escolha minha, poderia ter sido meio a meio parmesão e coco. Então, assim que esse leite ferver, a gente vai jogar aqui e o bolo vai para forma. Enquanto isso, eu acho que eu vou arrumar a bancada. Bom, olha aqui o leite, ó, começando a subir, fervendo mesmo, ó. Tiramos o leite fervendo, vamos desligar o fogo pra gente não esquecer. Tem uma galera que fica alucinada quando a gente esquece do leite, do fogo aceso. Eu vou pôr um pouquinho e vou misturar só pra facilitar o processo de mistura, tá bom? Afinal, eu tenho uma pasta aqui, ó. Era isso que eu não queria que acontecesse, eu acho que eu precisava de uma bacia maior. Só que como eu queria fazer aqui nessa transparente, acabei escolhendo essa. Não tem problema. Esse começo é mais difícil, piorzinho de misturar e depois vai ficando mais fácil. Essa não, Turnã. Você tá de piada comigo, né? Gente, esse palhaço pegou um balde. Um balde. Você tá me desconcentrando, não consigo cozinhar. Vai, pega uma bacia dessa azul mesmo. Ah, já sei, não precisa, ó. Olha que lindo. Lindo, branquinho, enorme. Pode deixar essa. Não quero mais nada de você hoje. Não, ele me desconcentra, gente. Aí eu não vejo mais o que eu tô fazendo. Eu não sei se ajuda mais, atrapalha mais que ajuda. Ó. Vamos lá, o restinho do leite. Agora tá fácil de mexer. Aqui, ó, Serginho. Tá? Homogêneo. Não tenho que se preocupar, pessoal. Não tenho que realmente se preocupar a fazer, assim. Não tem muito mistério. É isso que eu quero dizer. E o bolo Amélia, então, vai pra forma untada. E vai assar, mesma coisa que os anteriores. Eu não falei do bolo anterior, que é o bolo, nossa, o Pega Marido que eu coloquei, mas é de 20 a 30 minutos. O bolo Amélia também, de 20 a 30 minutos, a forno médio, 165 graus. Este bolo não precisa de banho-maria. Então, do jeito que ele tá, olha, já tá morno que eu consigo pegar. Do jeito que ele tá, ele vai pro forno. Então, vamos pôr ele junto com os outros e limpar essa bagunça. Vou pôr você pra limpar, hein? Limpar essa bagunça pra gente fazer o próximo.
Muito bem. E a última receita das 4 de hoje, então, é o pudim de pão, que também vai ser levado ao fogo em banho-maria. Acabei de lembrar do mais importante dele, que eu acho que é o gosto essencial, o gostinho de rum. Queria que você pegasse uma garrafa vermelha, que está aqui com rum e baunilha, Turnã, por favor. Pudim de pão. Eu conheço pudim de padaria e tem gente que conhece por pudim de pão. Não sei se na sua região varia. Essas coisas regionais costumam variar bastante. Então, aquele pudim mais soladinho, durinho, firminho, é pudim de padaria, normalmente feito com pão. E tem gente que divulga essa receita como bolo, como pudim de pão. Ele também é super simples de fazer e a gente vai fazer primeiro o check nos ingredientes para eu não esquecer. A gente vai usar 3 ovos, aproximadamente 150 gramas de ovos. A gente vai usar 500 ml de leite, 160 gramas de açúcar, 36 gramas de amido, amido de milho, 200 gramas de pão, são 4 pães franceses. Pode ser velho, amanhecido, pode ser mais fresquinho, tanto faz. Tanto faz porque ele vai bater no liquidificador. O processo de preparo é bater esses ingredientes no liquidificador e jogar na forma caramelada. Então eu vou começar preparando a forma. Esse caramelo aqui é caramelo de pudim, que eu sempre tenho pronto. Você já deve ter visto a gente preparar pudim. A gente tem um vídeo sobre pudim, que a gente ensina a fazer o creme caramel, que é o pudim clássico francês, existente antes do leite condensado existir. Portanto, ele é feito sem leite condensado. E a gente tem também, ou se não está no ar, logo estará, um vídeo que eu gravei de pudim brasileiro, que é aquele pudim que a gente usa 3 ovos, 2 medidas de leite e 1 de leite condensado. Então, o bolo pudim brasileiro, com algumas variações super especiais e saborosas, também já está no ar. E nos dois eu mostro como faz o caramelo. A gente levou o açúcar para o fogo. Quando ele derreteu e virou caramelo, a gente colocou a água e deixou essa água ferver, mexendo assim, até que esse açúcar desmanche qualquer pedrinha, enfim, essa água. E aí a gente desliga e deixa na geladeira. Quando ele fica frio, ele dá esse ponto, ó, de mel. Tá vendo? Ele dá um ponto de mel. Eu prefiro colocar só no fundo e vai ser uma camada de uns 2, 3 milímetros, meio centímetro, vamos dizer assim, de caramelo aqui no fundo. A lateral eu passei desmoldante. Quer caramelar tudo? Pode caramelar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, esse vidro que tinha uma etiqueta aqui dizendo o que que era, é um vidro de caramelo. Vamos para o processo de preparo. A gente vai colocar os 200 gramas de pão, que são aproximadamente 4 pães, e essa receita vai render um pudim médio, enorme, lindo, maravilhoso, que vai dar mais ou menos 1 quilo, tá bom? É 1 quilo de pudim. Se o pão tá velho, esse aqui não tá tão velho. Se o pão tá velho, você pode, eu ia comentar que você pode ralar ele, tá? Ralar para ele bater mais facilmente, né? Porque você não tem como jogar um pão inteiro aqui dentro do seu liquidificador. Aqui não vai precisar ralar, nem precisa cortar também as fatias, gente, ó. Rasga com a mão, é só para fazer caber. Facilita, economiza tempo. Então, nesses pães a gente vai jogar o leite, são 500 ml de leite. Eu já vi receita que manda pôr o pão para hidratar e não sei, gente, não precisa. O resultado é o mesmo. 3 ovos. Lembrando que a gente só trabalha aqui na loja com ovo fresco, né? Ele vem da granja, o seu Ulisses, que é o meu granjeiro, né? O meu fornecedor de ovos, ele traz o ovo, ele pega na granja no sábado e traz aqui na segunda. Então o ovo é fresquíssimo. Ele não passou pelo mercado, então eu não tenho muito medo de usar os ovos direto na minha receita. Colocamos os 36 gramas de fermento e agora 160 gramas de açúcar. E aí, é legal jogar um saborzinho. Eu acho que o rum, aqui não tem vodka. Era uma garrafa de vodka, mas aqui agora, neste momento, está com rum. Então eu coloquei rum envelhecido, aquele mais amarelado, com um monte de fava de baunilha. Nossa, a garrafa tá suja da gente pegar, não sei se vai dar pra ver, mas ela tá cheia de fava de baunilha. Então, tá aromatizado. Eu acho que esse gostinho de rum é o essencial desse pudim, eu gosto demais. Então, eu coloquei. Se você quiser colocar outra essência, pode colocar. Baunilha a gosto, raspa de limão, você pode colocar em qualquer um dos pudins, dos bolos pudins que a gente preparou hoje.
Liquidificador, vai bater apenas até ficar liso e já vai para a forma caramelada. Muito bem, bancada limpa. Eu já deixei a forma aqui, que agora é só completar com água fervendo. Gente, quanto tempo bate? 30 segundos, 1 minuto, depende de quanto seu pão tá sequinho. É só até ele desmanchar bem e ficar lisinho. Mesma coisa, o outro bolo que a gente fez, que foi o Luiz Felipe, ou o bolo Pega Marido, que a gente também bateu no liquidificador. É 30 segundos. Já tem aquele cheirinho de rum, que pra mim é super típico deste bolo pudim, que é o pudim de pão. Tudo pronto, banho-maria para ele. Ele é o mais rápido, por incrível que pareça, porque além de ter amido, se o creme caramel era feito com ovos, leite e açúcar e enrijecia, imagina esse, né, gente? Já tem 4 pães e mais amido. Gente, isso aqui é 20 minutos no forno a 160 graus, ele vai ficar pronto. Detalhe, obrigatoriamente tem que fazer ele em banho-maria. Não é porque, eu vou até te contar o que vai acontecer se você arriscar. Não é porque ele foi feito com muito amido que não precisa do banho-maria. Sabe por quê? Se você não põe o banho-maria, o fundo da assadeira que tem caramelo vai aquecer demais, porque o açúcar, a água não ferve a 100 graus, aí quando ela ferve ela não evapora, então não existe água pura a 120 graus. Tem que ter outra coisa ali. Essa outra coisa é uma calda de açúcar, por exemplo. E caramelo, que é açúcar puro? O caramelo no fogo vai atingir a temperatura do forno, 160 graus. Então ele vai chegar a 160, o seu líquido não atinge 160 e aí ele vai forçar a subir e ferver. Ele vai sair pelo meio do seu pudim e vai estourar todo ele. Não dá certo. Então ele tem que ser feito no banho-maria, beleza? Banho-maria para ele, vamos pôr a água, turnar e já vamos levar para o forno. E agora eu já vou voltar com todos eles assadinhos para vocês verem. Eu vou assar e vou deixar esfriar, tá bom? Agora sim, a hora boa! Pessoal, vamos ver como eles ficaram. Aqui eu tenho, lembra que eu comentei que ele estufa e depois desce? Então ele ficou com bordinha, se fosse num tabuleiro só ia acontecer isso na borda. Esse aqui é o bolo Pega Marido, ou Luiz Felipe, ou bolo Puba, bolo mole, ou bolo Baeta. Vou só dar uma desgrudadinha aqui e já vou virar. Turnan, atrás de você tem uns discos de isopor, pega o maiorzinho tamanho médio. Eu vou virar no disco e depois vou vir com ele pra cá. Só não sei o que eu vou pôr em cada cor de forma. Acho que esse eu já vou pôr aqui. Ah, eu identifiquei depois, hein, pessoal, porque eu fiquei com medo de confundir, mas não tem como confundir. Porque esse aqui tem queijo, é o Amélia. Perdão, que tem coco é o Amélia, então o outro só pode ser o Luiz Felipe. Esse aqui é o pudim de pão e esse aqui é o bolo Souza Leão. Mas, na dúvida, eu identifiquei. Tcharam! Aqui está ele, olha só. Não gostei desse anel que formou aqui, vou tirar. Ai, gente, o cheirinho de queijo que tem esse bolo. Leite de coco com queijo, gente, não é desse planeta, hein? É bom, é bom, é bom. Aqui a gente vai colocar o bolo Amélia. O bolo Amélia é uma receita parecida com o bolo Luiz Felipe, ou o Pega Marido. É feito com leite de coco, ovos, leite, açúcar, mas eu coloco coco nele, ralado. Tá grudando em algum lugar. Senti isso. Cheirosíssimo também. Ainda tá grudando, deixa eu ver onde é. Acho que ele só queria que eu pusesse a mão nele. Impressionante, né? Tirar. Eu gosto de deixar com essa borda pra cima, acho mais bonito, tá? Isso é com vocês. Cada um, cada um. Gente, eu não peguei o meu marido com esse bolo, mas o meu marido come, tipo, mais de meio numa sentada. Qualquer bolo você pega. Se for igual você, né? Se for igual o Turnan, pega ele de qualquer jeito.
Mas a esposa dele não necessariamente é super craque em cozinha, né? Ela, tipo, não ama cozinhar, ama. Ela gosta. Ela Só tem não tem outros dons. Ela faz massagem, yoga e várias outras coisas. Acho que eu não vou pôr, acho que eu vou pôr amarelo aqui, então eu vou deixar esse prato pro pudim de pão. Pudim de pão eu já tô vendo aqui, ó. Que tá soltinho. Tomara que não vaze. E eu vou fazer de uma vez só. Foi só falar, né? Eu sabia. Tava esperando. Turnã, eu vou precisar de um paninho. Obrigada. Leva pra lá, só pra não ficar pingando aqui. Porque senão a gente vai melar absolutamente tudo. Você quer tirar essas também, Turnã, por favor? E aí agora a gente vai fazer o desenforme do último bolo, que é o bolo Souza Leão. Tá desgrudadinho, ó. Bem amarelinho. Não vou nem passar a faca. Saiu perfeitamente bem. Vejam que ele tá todo amarelinho homogêneo. Não precisou, não aparece a mandioca, né? Lembra que eu falei que a massa de puba não tava super lisa? Mas não teve problema algum por isso. E esses são, então, os bolos pudins que a gente vai provar e ver como eles estão por dentro agora. Gente, eu cresci no Ceará e depois fui morar em Pernambuco. Vocês têm ideia o quanto eu gosto desses bolos? Hoje ninguém me segura. A gente vai cortar agora. Eu vou pôr um açucrinho impalpável no bolo Souza Leão só para ficar bem, dar uma corzinha assim, para dar um contraste entre o branco e o amarelo, bem pouquinho mesmo. E tá feito. Temos talheres aqui, temos pratinhos e eu não vou fazer cerimônia. Vamos começar com qual? Eu acho que eu vou começar com um bolo de... Aliás, bom, pudim de padaria, vamos lá, pudim de pão. Eu ia dizer que não ia começar com ele para não sujar, mas não vai sujar. A faca de calda. Bem duro mesmo, pessoal, ó. Duro mesmo, é pudim de pão, ó, borrachinha, ó. Quebra, tá? É isso que a gente queria. É isso que Gente, o Fernando queria. Não vou dar pra você. Eu vou comer. Nem sei se você vai comer hoje. Olha lá. Falei. Eu adoro esse gostinho de rum, falei já, né? Pela 10ª vez, eu amo o gosto de rum. Desse rumzinho que vai no pudim de padaria, gente. Eu acho maravilhoso. Se passa... Quer comer já? Se passa no bafômetro, eu vou ficar com esse garfo e vou te dar outro. Passa, né? Porque ele cozinhou. Então o álcool evapora, tá? Não tem perigo nenhum. Próximo bolo, eu vou na ordem, então. Vamos no Souza Leão. Como eu já comentei com vocês, esse bolo pra mim é uma honra poder prepará-lo aqui pra vocês. Tenho certeza que deve ter gente com outras receitas do bolo Souza Leão. Ó, vou falar a verdade. Verdade, verdadeira. Tá vendo esses pedacinhos aqui? Não era pra ter ficado. O bolo Souza Leão é uma textura lisa e homogênea igual o pudim de padaria. Não era pra ter ficado. Eu acho que foi na nossa mandioca muito firminha. Lembra que a puba não ficou bem lisa? O gosto tá perfeito. Esse é o sabor do Souza Leão. Ele só tá com pedacinhos. A minha mandioca tava tão dura que nem no forno terminou de cozinhar. Então por isso que ele não ficou liso. Ele é liso mesmo, igual o pudim de pão e igual os outros bolos. Então, pra falar a verdade, vale repetir essa receita um dia. Então, quem sabe um dia, daqui a um tempo, quando a gente já tiver gravado outras receitas, eu recebo uma receita de família aqui no canal e a gente possa compartilhar com vocês várias receitas de família de bolo Souza Leão, porque esse bolo vale a honra desses preparos. Esse aqui então, Turnã, pra você. Agora a gente vai na ordem pro Amélia, com coco. Tem aquela bordinha, como eu comentei, se você fizer no tabuleiro, essa bordinha vai ser só na borda do tabuleiro. Depois não mais. Ó, bolo Amélia é bolo pudim também. Vou virar, né? Virar todo mundo. Que daí a gente já pode ir mostrando. Textura de pudim de padaria, ó, gente. Duro,
borrachudo, ó, forma as marcas da colher, da pá, do que você estiver usando, do garfo. Ó, bem firminho. É bom. Nossa, é muito bom. E aí, ele é leite de coco e coco ralado. Então o coco dá um gostinho, uma texturinha. Muito bom. Quer ficar aí, Tuna? Os outros dois já acabaram. Nossa senhora, hein? Você não dá nem tempo de eu falar com a galera aqui. E agora, o Pega Marido, que é o meu preferido. De todos esses, o Pega Marido é o meu preferido. Eu acho esse gostinho, ó, tão durinho quanto os outros, ó. Ó, força, ó, tá vendo? É um bolo pudim. É um bolo tão durinho quanto os outros e tem um gostinho do parmesão. Eu acho um espetáculo. Eu adoro. Gente, é demais. Não tem explicação porque é muito gosto de casa, sabe? É muito gosto de lembrança, não é de casa. Minha casa tem cheiro de churrasco porque eu sou gaúcha, mas é muito bolo lembrança, é muito bom. Bom, esses são os bolos pudins do Brasil que a gente selecionou para trazer para vocês, para que vocês tivessem a receita e vocês pudessem prepará-los. Eles são maravilhosos, são bolos com uma durabilidade relativamente restrita por conta do leite de coco, mas são bolos que são bem firmes e eles ficam muitos dias na geladeira, eles duram 10 dias, tá? Muito tempo mesmo, ele não muda a textura, não muda nada. E o pudim de padaria, bem lisinho, firme e leve. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir aqui pra gente. E não esqueçam de acompanhar outras receitas que a gente sempre procura trazer. E se você tiver sugestão, traga. E se você tiver comentários ou histórias sobre esses bolos regionais, comenta comigo. Eu quero saber de verdade. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!